Convido ao palco o gerente de programa Bioeconomia, Inovação e Sustentabilidade do SEBRAE, a gerente, a senhora Valéria Schneider. O especialista em Ciência, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, senhor Michael Hennessy. A assessora da presidência da FINEP, senhora Ima Vieira. O diretor-presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, o senhor Marcel Botelho. O coordenador na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, senhor Luciano Cunha de Souza. E para moderar o debate, contaremos com a participação do coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo, PNUD, senhor Cristiano Prado. Com a palavra, senhor Cristiano, nas laterais das mesas estão os microfones. Um bom debate que com certeza vai acrescentar muito a todos nós. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Quero iniciar agradecendo o convite feito ao PNUD pela BDE, para a gente poder participar desse evento hoje com vocês. Iniciando, então, nosso último painel, né, um painel para tratar de tema da inovação, da tecnologia, com foco na bioeconomia e qual é o papel que as agências de fomento podem contribuir para o desenvolvimento. O PNUD, como vocês devem saber, ou talvez nem todos, mas ele é a agência da ONU responsável por atuar para a redução das desigualdades, para a redução da pobreza. Ela é a agência da ONU que é responsável por ser o integrador dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e enxerga no desenvolvimento sustentável, a bioeconomia, na verdade, como um papel, uma fonte muito importante para o desenvolvimento sustentável. Dentro dessa questão, a inovação é chave. Ela é transversal, assim como os ODS são transversais, mas ela permite que a gente desenvolva novos produtos, novas metodologias, novas técnicas, aproveitando o que nós temos de uma maneira melhor, ou ainda até desenvolvendo novos produtos, novos serviços, e gerando valor para a sociedade. Isso é particularmente importante para a região amazônica. A gente conversou muito hoje sobre a população que vive aqui. E essa população que vive aqui quer crescer, quer se desenvolver, quer ter um desenvolvimento humano integral, multidimensional, em todas as suas dimensões. E, como o Marcos, do BNDES, falou mais cedo, a gente tem algumas atividades econômicas que estão pressionando aqui a região. A gente falou da agropecuária, falamos também da mineração, falamos da soja. São atividades importantes para o Brasil, de uma maneira geral, quando regularizadas em ambientes legais, mas que elas vêm avançando, ou querem avançar aqui para a região. E podem acabar a vir a ser uma atividade econômica para as pessoas que estão aqui. Como é que a gente faz para dar alternativas a essas pessoas que moram aqui, de forma que elas possam preservar o meio ambiente, possam utilizar os recursos do meio ambiente, garantindo que as próximas gerações também vão ter acesso a essas riquezas? Essa é uma grande discussão e é disso que se trata a bioeconomia, é disso que se trata a inovação, de como é que a gente gera valor para a população que está aqui, valor agregado para a população que está aqui, poder ter renda, poder ter seu negócio, poder avançar na vida, como a gente fala de uma maneira mais informal, mas ter acesso a toda a sua dimensão do desenvolvimento econômico de uma maneira que preserve o meio ambiente.
preserve as riquezas que aqui tem, as riquezas também culturais, né, o saber tradicional, possa aproveitar esse saber tradicional no sentido bom da palavra, e remunerar e manter esse saber tradicional que tem valor. Então, hoje a gente teve uma discussão bastante importante sobre que mecanismos a gente está começando ainda a desenvolver, e eu digo começando porque o tamanho das oportunidades aqui são gigantescas, para valorar, né, e fazer pagamentos a essas pessoas que moram aqui, que produzem ou que mantêm a floresta em pé, ou que produzem a partir da floresta. Mas temos um outro desafio, que é como que a gente implementa a inovação no que a gente já faz, ou como a gente incentiva que os moradores da região, os empresários da região, os estudantes da região criem novas empresas, novos negócios e desenvolvam novos produtos e novos serviços com essa riqueza que tem aqui. Como é que a gente pode fazer para incentivar essa inovação? E como, até mesmo, todos os envolvidos podem inovar para poder trabalhar junto com quem também está inovando. Esse é um desafio, né? É um desafio, por exemplo, como eu empresto dinheiro para uma empresa inovadora? Uma empresa que não tem um track record. Uma empresa que desenvolveu um produto novo. Uma empresa que desenvolveu um produto novo que pode vir a abrir o mercado, mas ela ainda não tem mercado. Eu vou levar ela para o método de avaliação tradicional do banco, fluxo de caixa descontado, olhar o risco, para ver se eu invisto, se for um investidor, se eu invisto ou não nela, não tem nem fluxo de caixa ainda, né? Então, como é que um desafio que eu trago aqui para as associadas da BDE, uma provocação positiva, como que a gente pode inovar também para que o crédito, o investimento, o fomento possa chegar nessas indústrias? Alguns caminhos já estão sendo desenvolvidos, né? CPR Verde, temos CRAT, algumas coisas que já estão encaminhadas. Mas como é que eu crio linhas diferenciadas para as empresas que estão investindo, produzindo, as micro e pequenas empresas, a gente vai conversar, o Sebrae está aqui, né? Como é que eu levo a inovação, como é que eu faço projetos, como a Embrapa faz, para poder apoiar essas empresas, como é que eu ligo a universidade, a pesquisa, a inovação a essa ponta, como é que eu desenho linhas de financiamento, como faz a FINEP, para poder fomentar esse setor, como é que eu faço com que uma percepção, por exemplo, do banco, né, olha, é muito dinheiro, é muito bilhão, como é que chega para mim? Como é que eu faço fluir esse recurso para a ponta? Inovação também é isso, né? E uma provocação para esse painel é como o setor de fomento, como as agências de fomento estão inovando para atender a inovação, para estar pronto para a inovação, para poder trazer a inovação para dentro do seu portfólio, né? E poder oferecer os recursos, o crédito, os seguros, a bancarização, se for o caso, para quem está inovando e está fora da caixinha. Então, essa é uma pressão que o setor sente, e vai sentir muito aqui na Amazônia, né, toda essa questão. Vai precisar ser muito rápido, eu concordo com o que foi falado no último painel, né, sobre uma janela de oportunidade. A gente tem uma janela de oportunidade muito forte nos próximos 2, 3 anos, que precisa ser aproveitada. Então, temos uma grande oportunidade, temos um grande desafio, e a gente vai poder hoje compartilhar e ouvir um pouquinho de como as agências de fomento estão se preparando, estão trabalhando para participar e para incluir esse grupo inovador, essa temática inovadora na sua linha de negócios e poder fazer com que os serviços e os benefícios desses serviços cheguem a esses empreendedores e também possa haver o desenvolvimento local e regional. Então, para começar a nossa conversa, eu queria convidar o Marcel Botelho, né, diretor-presidente da FAPESP, para contar um pouquinho para a gente como que a pesquisa vai ajudar aqui a região, a bioeconomia, os empresários, como é que a gente aproxima isso e faz aumentar o valor agregado.
Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem, de manhã eu tive a chance de falar um pouquinho, mas me policiei para não avançar mais, para não roubar a fala de agora, né? Então, eu começo repetindo o que eu falei de manhã, que eu acredito que não há possibilidade alguma de nós avançarmos nesse desenvolvimento sustentável, nesse modelo equilibrado entre população e floresta, sem passar necessariamente pela pesquisa. Então, eu acredito que a pesquisa ela é indispensável para esse financiamento adequado. Eu, inclusive, disse que eu ia ser audacioso naquele momento e de fazer uma proposta de que as agências de financiamento incluíssem esse elemento pesquisa decisivamente nos próximos aportes, que a empresa apresentasse ciência, apresentasse um modelo novo para poder receber, senão seria mais do mesmo, né? Eu também falei pela manhã que a grande parte dos insucessos se deve à importação de modelos externos à Amazônia e que, quando trazem para a nossa realidade, por várias razões, eles não dão certo. Eles podem até começar adequadamente, mas, no meio do caminho, eles deterioram e nós não temos respostas para voltar para o caminho adequado, pela falta de conhecimento científico, pela falta de conhecimento regional. Então, em resposta a isso, eu falo aqui com o chapéu de FAPESPA, a Fundação de Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, ela, em conjunto com outras 20 fundações de amparo, as FAPs, nós, ano passado, lançamos uma iniciativa Amazônia Mais 10. Talvez alguns já tenham ouvido falar. Isso se deu até pela própria inércia, naquele momento, do governo federal em apoiar pesquisa, inovação para a região da Amazônica. As FAPs elas se uniram e lançaram essa iniciativa tentando dar respostas à criação de modelos para a Amazônia, modelos participativos que envolviam universidades, envolviam atores dos diferentes estados. São 20 estados participando diretamente, aportando recurso, mas era uma iniciativa nova, é uma iniciativa nova que tem muitos desafios, até mesmo burocráticos, para ser desenrolada, né? E, naquele momento, até como momento de aprendizado, ainda se deu de maneira muito acadêmica, né? E nós precisamos definitivamente transbordar o conhecimento das ICTs, das universidades, das instituições de ciência e tecnologia para a sociedade. Esse conhecimento precisa virar negócio, precisa virar inovação, precisa virar um produto, né? E o desafio que nós temos, e aí eu coloco novamente, emendando a minha proposta, é que a segunda versão, o segundo edital do Amazônia Mais 10, ele precisa necessariamente ser orientado aos desafios da Amazônia, desafios concretos. Mas o primeiro desafio, a primeira pergunta é: quais são? Nós ainda estamos nos debruçando sobre quais são os desafios concretos para nós abordarmos através da ciência, da tecnologia, para gerar este produto. Eu tenho certeza que aqui na cabeça de cada um e cada uma tem esse desafio, mas nós ainda não concordamos com eles, ainda não está pacificado esses desafios. E essa organização, eu acredito que este fórum busca esta organização também, né? E ela passa por todos os setores, não só do setor de fomento, de aporte de recursos para novos negócios, mas passa também pela academia, de concordar com quais são os desafios da Amazônia para que a gente possa começar a gerar modelos, provas de conceito e que sejam aplicados lá na ponta. Então, esse é o termo que eles usam, o nosso moonshot, para os próximos meses, né, para os próximos anos, encontrar esses desafios. Eu fiquei muito feliz de, por exemplo, aqui falando de Embrapi, agora, depois de muito tempo, nós tivemos algumas unidades Embrapi aprovadas aqui no Estado. Muito tempo mesmo, né? Por quê? Porque os níveis de desenvolvimento são diferentes no Brasil. E a Embrapi demorou um tempinho para ajustar esse nível de exigência para que a gente pudesse começar a concorrer de fato
E a FAPESP, eu me sinto muito orgulhoso de nós termos apoiado um projeto lá atrás, que, na UFOPA, que ele começou com um projeto de pesquisa e ele foi ganhando escopo, ganhando corpo, ganhando maturidade, até o ponto de agora ter sido contemplado, e nós temos uma unidade em Embrapi, né, lá em Santarém, na UFOPA, trabalhando com produtos florestais. Então, isso mostra que nós temos, sim, a capacidade, nós temos, sim, condições de começar esse desenvolvimento, né, equilibrado, mas precisamos, e aí o desafio, volto a insistir nele, é organizar o sistema de tal forma que a gente perceba as diferenças e adeque o modelo de financiamento a estas diferenças. Não dá para trabalhar com a mesma régua para todo mundo, que aí você vai cometer injustiça muito grande. E nesse processo, né, de injustiça, né, nós temos, geralmente, o risco da média. A média ela é muito cruel quando você tem disparidades muito grandes. Os valores extremos, eles afetam a média e eles ficam excluídos. E nós, infelizmente, na Amazônia, nós estamos do lado menor dessa média. E, às vezes, não conseguimos alcançar. Então, nós temos, sim, núcleos de inovação que estão se expandindo, mas precisamos de um investimento diferenciado. O governo do Estado do Pará, ele traçou o seu norte. Já tiveram pessoas antes de mim aqui falando sobre o Plano Estadual Amazônia Agora, sobre o Plano Bio. Então, este é o norte que o Estado do Pará ele criou a partir de audiências, a partir de um trabalho de construção coletiva. Eu tenho absoluta certeza que está longe da perfeição, né, e a gente não vai alcançar essa perfeição, mas é um modelo. É um modelo proposto, e a FAPESPA ela está dedicada a que este modelo dê certo. Então, nós estamos, assim como este exemplo de projetos que virou uma Embrapi, uma unidade Embrapi lá na UFOPA, nós temos vários outros projetos nas diferentes ICTs com um potencial gigante para virar negócio. Nós tivemos um projeto de recobrimento da pimenta do reino, né? Um dos problemas sérios da pimenta do reino é a sazonalidade. Você tem competição com a Ásia, com a produção lá. E esse projeto de recobrimento, ele, em laboratório, né, falta escalonar, está nessa fase, ele já tem uma perspectiva de aumento de duração da vida de prateleira em mais de 10 vezes. E isso estabiliza o mercado, isso é um produto bem interessante. Na linha deste projeto, este mesmo grupo está trabalhando com açaí. Então, hoje já tem uma metodologia para conservação do fruto. Não é liofilizando a bebida, não, é o fruto. Então, um dos problemas é que todo mundo sabe que se você compra o açaí no dia seguinte, se você não tomar, ele está azedo, como a gente diz aqui, né? E o produto, se o açaí não for batido no mesmo dia, também ele já gera um açaí de má qualidade, pelo menos para o paraense, né? E hoje, esse produto também em laboratório, você já ultrapassou a 30 dias de conservação. Então, são todas pesquisas que têm um potencial enorme de virar negócio. Mas a maturidade, tanto dessas empresas como da nossa legislação, ela precisa avançar, porque hoje eu tenho vários casos de professores, pesquisadores, que, quando percebem esse potencial, eles acabam tendo que fazer uma escolha muito difícil. Ou eles continuam na universidade, ou eles continuam no negócio. Eles não estão conseguindo compatibilizar, porque a legislação, a forma de contratação, ela impede que o pesquisador continue e avance para o empreendedorismo estando dentro da universidade ou de uma ICT pública. Então, isso é um impeditivo muito grande. São pessoas com potencial enorme que poderiam estar alavancando negócios. Então, quando conseguem através dos seus pupilos, dos seus alunos, que formam as startups, e aí continua a trabalhar. Mas eu acho isso extremamente cruel na origem, porque você dá certo uma, duas vezes, depois vem uma frustração muito grande por parte do pesquisador, que ele não consegue avançar na carreira, né, do empreendedorismo. Ele, no máximo, ele consegue continuar produzindo artigos,
mas isso não gera uma estabilidade financeira, não gera uma série de coisas que não vejo em nada de errado o pesquisador também ter uma evolução social, ter uma evolução patrimonial, se é para gerar negócio, né? Com relação aos negócios, como nós entendemos que são importantes, você falou do agronegócio, né? Mas falamos também da economia, das comunidades tradicionais, ribeirinhas, dos povos tradicionais. Nós precisamos, também já tem alguns trabalhos em andamento, nós precisamos gerar escala. Se nós não gerarmos escala, nós não vamos conseguir com que esse negócio vire um negócio rentável. E aí nós temos um problema de fair trade muito grande, aonde você tem empresas ganhando muito dinheiro e a população ganhando muito pouco dinheiro. E a população tem um risco danado, é ela que vai a campo, né? E nós não temos quando você pega a margem de lucro, né, é completamente diferente. Então, esses desafios que eu vejo da ligação da pesquisa com o mercado que representa aqui a associação, né, eles são difíceis, e eu espero, sinceramente, que a discussão de hoje, né, que foi tida ao longo do dia, ela reverbere e a gente passe a encontrar soluções para isso. As soluções científicas nós temos capacidade de gerar. É um erro muito grande olhar para a Amazônia e achar que nós não temos absolutamente nada produzido de ciência. Nós já temos. Nós não tivemos ainda a condição de propagar isso de uma forma talvez eficiente, que seja de conhecimento. Então, por vezes, se chega aqui como se fosse uma página em branco. Não é. Mas as instituições de pesquisa, elas também precisam ser fortalecidas, talvez com financiamentos dedicados a essa geração de início da pesquisa, para dar vazão a esse conhecimento, para que depois a gente consiga, dos produtos, gerar as empresas, startups, spin-offs e assim por diante, e alavancar, né? Bem, eu vou parar por aqui para que a gente tenha espaço para todos e depois a gente possa fazer o debate legal. Obrigado, Marcelo. Eu queria ressaltar 3 pontos que eu acho de suma importância. Primeiro, a importância da pesquisa, o desenvolvimento e dessa reflexão de mapear os desafios concretos da Amazônia, né? Você estava comentando da importância da gente construir soluções aqui. Então, é muito importante usar esse tempo que a gente tem, por exemplo, até a COP30, para fazer essa discussão, para que a gente consiga construir, e aqui eu falo como brasileiro e não como funcionário das Nações Unidas, mas que a gente consiga construir essa pacificação ou essa priorização dos desafios, para poder apresentar isso de uma maneira bem organizada para o mundo e não receber, digamos, de fora para lá, né? A segunda parte assim, que eu queria ressaltar, que eu achei extremamente importante, é como a pesquisa e o desenvolvimento pode ajudar a levar novos produtos da Amazônia para o mercado, né? E aí você deu 2 exemplos de conservação de produtos que são essenciais. Se você quiser botar produtos no mercado, e eu digo mercado, supermercado, eles precisam estar aptos a serem conservados para chegar, por exemplo, nos grandes centros. E, considerando a especificidade dos produtos que temos aqui na Amazônia, a gente precisa do estudo e pesquisa aqui para desenvolver a solução aqui para os produtos daqui, né? Para poder eles, então, alcançarem o mercado e alcançar a escala, e isso gerar uma renda num nível significativo para as pessoas e para a região. E a terceira coisa é que esse processo empodera as pessoas daqui também, né? Você comentou muito da questão dos atravessadores, ou dos... Atravessadores é uma palavra ruim, porque traz uma carga, mas dos intermediários que existem no processo. E, muitas vezes, esses intermediários, eles estão aproveitando ou utilizando do conhecimento que tem de mercado ou das características para poder obter esse recurso. E esses intermediários, muitas vezes, não estão aqui. O recurso não fica aqui. Então, o estudo, a pesquisa, ele deve ser também uma ferramenta de empoderamento da população e dos empresários da região para gerar mais renda e fixar mais renda na região, portanto, fortalecendo a todos.
Na sua fala, Marcelo, você citou a Embrapi. Então, eu queria passar agora a palavra para o Luciano Cunha de Souza, da Embrapi, para contar um pouco para a gente como que a Embrapi está apoiando aqui a bioeconomia na região, principalmente com esse olhar de inovação. Obrigado, Christian. Queria primeiro dizer que eu gosto muito aqui da região. Há 2 semanas atrás estava de férias aqui e acho que temos muito potencial. A gente tem uma apresentação, queria pedir para colocar. Eu vou fazer uma breve introdução falando sobre quem é a Embrapi. Então, nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas a gente capta recursos junto ao governo, hoje junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde e Indústria, e a gente executa uma parte da política de ciência e tecnologia. Então, a gente é qualificado hoje como uma organização social. Além disso, a gente, ao longo do tempo, começou a executar algumas políticas específicas. Dentro da lei de informática, a gente coordena a área de indústria 4.0 e de hardware. Dentro do Rota 2030, que é um programa para a cadeia automotiva, a gente também coordena a parte de P&D. E a gente tem uma parceria fantástica com o SEBRAE e também com o BNDES. Bom, como é que a Embrapi funciona? A gente tem como missão apoiar pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas. Tá? A gente acredita que, quando a empresa faz pesquisa, faz inovação, a gente gera desenvolvimento econômico, repetindo aqui o que o Marcel disse, né? E uma das nossas percepções é que era importante reduzir a burocracia. Então, na Embrapi, nós não temos edital. Como é que é o nosso processo? A gente tem uma rede de unidades, eu vou comentar daqui a pouco. Qualquer empresa, e aí, parênteses, empresa para a gente é qualquer CNPJ que tenha um KNAI de indústria ou da área de TIC. Ou seja, uma cooperativa pode fazer projeto com a Embrapi, uma startup pode fazer projeto com a Embrapi, uma empresa gigante, uma empresa pequena, enfim. Se tiver CNPJ e tiver relacionado com indústria ou com TIC, pode fazer projeto. Procura uma unidade Embrapi, diz o que você precisa, e o que você precisa vai depender do que a empresa precisa. Comentou-se muito aqui do açaí, conservação do açaí. A gente tem vários projetos relacionados com subprodutos de coisas da Amazônia, açaí, outras palmeiras, cacau e etc. Por quê? São milhões de toneladas. Então, isso tem que gerar valor. Se isso é um problema técnico para a empresa, a gente pode apoiar. Pode ser outra coisa, pode ser desenvolver uma nova forma de açaí, liofilizado, enfim, não importa. Se tem desenvolvimento tecnológico, vai lá, discute o projeto. E é discutir igual você discute num comércio. Olha, eu preciso disso, o cara vai te dizer quanto custa e vai te dizer quanto tempo leva. Se você topar, começa o projeto. Quem vai decidir é a própria unidade Embrapi. Não precisa ir lá em Brasília para fazer uma avaliação do projeto. Então, a gente tenta fazer esse projeto, o processo simples, dentro do possível, né? Isso vale para qualquer porte de empresa. O único caso que vai para Brasília é se a parte da Embrapi no projeto for acima de 2 milhões. E aí eu vou explicar um pouco sobre o que é essa parte da Embrapi. Continua apanhando. Ah, está aí. Unidade Embrapi, o que é? É uma instituição de ciência e tecnologia, pública ou privada, ou o departamento de uma universidade federal que quer trabalhar com a Embrapi. Algumas condicionantes. Tem que ter infraestrutura, tem que ter capacidade técnica e, a mais importante, tem que saber trabalhar com a empresa. Então, a gente faz editais para credenciar essas instituições. Hoje são 96 instituições no Brasil inteiro e a gente credencia por área de competência. Dando um exemplo, Instituto Senai de Tecnologias Minerais
foi credenciado recentemente como unidade aqui no Pará. Ele trabalha com tecnologias minerais e economia circular relacionada com minério. O FPA está relacionado com a parte de biotecnologia, especificamente para frutos da região. A UFOPA, que foi comentado, tecnologias relacionadas com a madeira. Lá em Manaus, 2 unidades mais voltadas para a vocação lá do polo, que é tecnologia da informação e indústria 4.0. A empresa pode usar a unidade Embrapi em qualquer lugar do país. O importante é a área de competência. Mas, também, reforçando o que já foi dito, a gente sabe que é importante a tecnologia estar aqui na região. E a gente fez um trabalho específico de capacitar as instituições para poderem participar do edital. Diferente do que a gente fazia anteriormente, que era, você quer participar, vem. Aqui na região norte a gente veio, explicou o que é a Embrapi, explicou como que ela devia se candidatar e ajudou ela nesse processo. Então, foi um trabalho específico. A gente gostaria de ter tido mais unidades, mas ainda não aconteceu, mas isso ainda é algo que a gente está trabalhando e é uma, inclusive, exigência dos nossos parceiros nesse processo. Tá? Não vou entrar em muito tecnicismo, a gente trabalha com o nível de prontidão tecnológico, uma escala aí desenvolvida pela NASA, mas a Embrapi ela atua principalmente no desenvolvimento da tecnologia. Qualquer porte de empresa, qualquer área de conhecimento, quando é desenvolvimento da tecnologia, a Embrapi apoia com recurso não reembolsável. Para o desenvolvimento do produto, eu apoio startups, privilegiando as empresas menores, e algumas empresas de segmentos apoiados pelo BNDES. Vou comentar daqui a pouquinho. O que a gente faz? A gente coloca recurso não reembolsável no projeto. Tá? O projeto tem que ser feito em parceria com a comunidade Embrapi. Então, suponha que a empresa vai aqui na UFPA, discute um projeto, deu ok. Se a empresa tem receita acima de 90 milhões, a Embrapi paga 1/3 do projeto. Ela vai depositar lá na conta do FPA dinheiro, 1/3 do valor. Se a empresa for abaixo de 90 milhões, a gente vai custear 50% do valor do projeto. A empresa pode fazer o projeto sozinha ou junto com uma empresa grande. No caso do projeto cooperativo, também é 50%. Condição específica para a região norte. Qualquer porte de empresa, nas linhas apoiadas pelo BNDES, 50% de apoio, independente do porte da empresa. Então, essa é a condição mais benéfica que a gente tem hoje dentro da Embrapi. Continua apoiando. Aí, nossa parceria com o SEBRAE, grandíssimo parceiro. No caso do SEBRAE, a gente tem uma parceria específica para micro e pequena empresa. A gente apoia com 50% do valor do projeto. A unidade Embrapi é obrigada a colocar 20% do valor, no caso da parceria com o SEBRAE. Sobra 30% para a empresa pagar. Dos 30%, o SEBRAE paga 70%. Sobra 9% para a empresa pagar, de um projeto que ela escolheu e que é para ela para resolver um problema dela. Tem alguns limites, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma parceria fantástica, tem funcionado muito bem. Além disso, a gente tem trabalhado junto com o SEBRAE no Inova Amazônia, com algumas startups fantásticas que têm aparecido no processo. Com o BNDES, a nossa parceria está focada em 7 temas, não vou passar por todos eles, com algumas características. Mesmo empresas grandes, a gente apoia, se for nos focos do BNDES, desenvolvimento da tecnologia e do produto. Então, mesmo empresas grandes conseguem ir desde o teste no laboratório até o teste na linha de produção e desenvolvimento final do produto. Então, também é uma parceria muito relevante, que tem sido fantástica para a gente.
Só para mostrar um pouco... Esse negócio aqui está matando a gente. Só para mostrar um pouco dos nossos resultados, a gente apoiou aí, nós vamos completar 10 anos esse ano, 3 bilhões em projetos de P&D. Nesse processo, a gente colocou 1 bilhão desses 3 bilhões, as unidades Embrapi colocaram meio bilhão e o resto, metade, foram as empresas. São mais de 2.000 projetos e mais de 1.400 empresas que fizeram projetos com a Embrapi, mostrando que várias dessas empresas já fizeram vários outros projetos. Mais ou menos a cada 3 projetos, um resulta em propriedade intelectual das empresas, para gerar valor para as empresas, e a gente tem muita felicidade aí em mostrar esses números. Para atingir metade desse valor, nós gastamos 8 anos. O resto do resultado foi nesses 2 últimos anos, então a gente tem acelerado essa curva com essas parcerias e com outras parcerias que a gente está aberto. Só para finalizar, todo projeto Embrapi, a empresa tem que colocar dinheiro. Só que nós não perguntamos de onde vem esse dinheiro. Então, ele pode vir da FINEP, se a empresa tiver feito alguma parceria com a FINEP, pode vir da FAP, pode vir de um fundo. A gente tem projetos, por exemplo, com o fundo JBS pela Amazônia, que ele colocou o dinheiro pela cooperativa, no caso. Então, a gente tem um modelo flexível em que nós entendemos valor nessas parcerias, a gente acha que isso mitiga risco. E nós temos uma rede com mais de 2.000 pesquisadores, infraestrutura laboratorial fantástica, gente com conhecimento de ponta no Brasil inteiro e também na região norte. Então, queria que vocês nos ajudassem a divulgar, porque acredito que a gente pode apoiar as empresas cooperativas aí no projeto de geração de inovação. Obrigado, gente. Muito bom, Luciano. É impressionante ver, principalmente, o percentual, primeiro, que a Embrapi coloca, e principalmente para a micro e pequena empresa, né? Realmente, você ter um projeto em que a micro e pequena empresa paga 9% desse valor é uma grande oportunidade. Eu fico imaginando, e depois a Valéria pode contar um pouquinho para a gente, como que as micro e pequenas empresas estão aproveitando isso e como que elas conseguem casar, eventualmente, com recursos que elas venham a pegar nos bancos. Como é essa relação? Se os bancos se interessam, isso é uma pergunta em aberto também, né? Porque se eu chego imagino, né, que se eu chego num banco e demonstro um projeto, a qual eu estou buscando um crédito, mas que eu mostro que eu já tenho 91% do recurso para ele, que eu preciso de 9%, o risco, de uma maneira geral, está sendo muito mitigado. Então, aqui também uma provocação positiva em como que os bancos aqui da região, e estou falando da região porque estamos aqui, né? Como que eles consideram, por exemplo, essas informações adicionais pouco ortodoxas, talvez, né? Por exemplo, de uma empresa, de uma bioeconomia, chegar e falar, olha, eu tenho já isso aqui garantido, como é que a gente pode melhorar a nossa condição numa negociação, como é que a gente constrói o nosso relacionamento a partir dessa informação, se isso existe ou se não existe, é uma boa questão. Você sabe alguma coisa disso? Não. Sei. Só queria até complementar um ponto que muito se fala aqui de análise de crédito, etc. A Embrapi não faz análise de crédito, não olha balanço, não olha risco. Qual é a nossa condição? A empresa tem que pagar uma parte do projeto. Se ela depositou o dinheiro, está tudo certo. Não vou fiscalizar, não vou avaliar se ela tem risco ou não tem. Porque ela já depositou o dinheiro, é o que a gente precisa. Então, isso é um ponto relevante. Outro ponto. Tem acontecido, sim, empresa que toma crédito para colocar em projetos da Embrapi e casa outros instrumentos, como eu comentei. Inclusive, a FINEP, que tem recurso não reembolsável, mas também tem recurso de financiamento, acontece de algumas empresas pegarem e aportarem na Embrapi. Então, isso tem sido um modelo interessante, porque ele mitiga risco. Uhum.
Recentemente, o pessoal do BRDE estava aqui apresentando de manhã, mas eu estava conversando com o responsável pela área de startups, e várias startups têm feito um trabalho conjunto de pegar recurso, aportando na Embrapi, porque ela mitiga o custo e mitiga o risco também. Perfeito. Obrigado, Luciano. Você comentou da FINEP, né, de como ela também pode contribuir nesse processo. Eu queria pedir para a Ima Vieira, boa tarde, Ima, tudo bem? Contar um pouquinho para a gente como que a FIEP está vendo esse movimento, que oportunidades a FINEP vê sobre essa questão de inovação e como que está contribuindo. Por favor. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui, eu agora sou pesquisadora do Museu Guild e agora assessora do presidente Panzera. E nesse debate, nesse fórum, eu trouxe aqui um pouco da nossa experiência sobre os desafios para a inovação no desenvolvimento sustentável e o papel da FINEP, né? Então, aqui, eu queria começar dizendo que a FINEP, como uma agência pública de fomento, ela tem um papel muito importante em todo o processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, desde a pesquisa básica, né, pesquisa aplicada, o contato com as empresas, o financiamento, até o produto final, né, a formação de negócios. Então, é muito importante, é uma empresa que tem uma importância muito grande no processo de ciência, tecnologia e inovação aqui no país. Então, para a gente entender um pouco sobre a inovação na Amazônia, a gente precisa entender a estrutura de ciência e tecnologia que nós temos aqui. Até pouco tempo atrás, a gente pensava que a Amazônia era um vazio de ciência e tecnologia, um vazio, mas nós estamos vendo aqui, por esse mapa, que foi primeiro formulado pelo professor Enio Candotti e colocado assim na forma de mapa pelo projeto do Dr. Alfredo Wagner de cartografia, que mostra o quanto nós temos de institutos de ciência, tecnologia e de ensino na Amazônia. Claro que há muitas lacunas, mas nós temos, em todos os estados da Amazônia, 320 campi de pesquisas e de ensino na Amazônia, abrangendo 160 municípios. E a gente tem também como outro indicador todas as instituições públicas e privadas na Amazônia, né? Então, aqui nós temos 12% do total do Brasil está na Amazônia em termos de universidades, centros e faculdades. Então, vejam que é muito pouco, né? Há um tempo atrás, visitando o Marcel na FAPESPA, eu prometi a ele que iria mostrar esse mapa, esse gráfico aqui, qualquer dia. Não tem ainda a FINEP, mas só a CAPES e o CNPq distribuem bolsas, né, tem recursos, editais, e a gente vê no Brasil uma disparidade muito grande, que o Marcel falou aqui, e esse gráfico ele é muito fácil da gente perceber aqui o quanto o Norte recebe tão pouco, né, 4% apenas. Todos os editais dos fundos setoriais, do FNDCT, CNPq, da CAPES, diz que tem 30% vai para a Amazônia, para o Nordeste e para o Centro-Oeste, mas a diferença, pelo menos o Nordeste, já se diferencia bastante em termos desse aporte de recursos, já chegando praticamente bem perto do Sul, né, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aqui eu não coloquei as FAPs, mas eu tenho outro gráfico, que depois eu lhe mando, Marcel, que inclui as FAPs. Então, vejam que, só com alguns indicadores, a gente percebe o quanto é desafiador trabalhar com inovação na Amazônia. O boletim RISA é uma iniciativa da Universidade Federal do Amazonas, que faz tipo um observatório de ciência e tecnologia e utilizou vários indicadores para mostrar qual a posição dos estados da Amazônia em termos desse indicador que eles chamaram de indicador de inovação, utilizando o PIB de indústria, PIB agropecuário, PIB, uma relação de PIB e desmatamento, os institutos de ensino superior e de pesquisa, número de docentes, matrículas nas universidades e cursos de pós-graduação, bolsas, os grupos de pesquisa e o número de patentes. Então, esses indicadores mostram, por exemplo, que o Mato Grosso, Pará, o Amazonas e o Maranhão têm uma posição muito melhor em termos de inovação
em relação aos outros, né? Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, que têm um nível de inovação pior, né? Então, vejam que precisamos adotar políticas de incentivos para alguns estados. A diferenciação interregional é muito grande, mas a diferenciação intrarregional também é muito grande em termos desses indicadores. E hoje de manhã nós já tivemos a palestra aqui do nosso colega Calil, que mostrou para vocês com bastante detalhe as linhas de financiamento e de apoio às empresas, à ciência e tecnologia, mas só gostaria de mostrar novamente aqui o aporte de 156 milhões de recursos não reembolsáveis e o papel de projetos estruturantes, que são projetos encomendas do Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP, em termos de infraestrutura de pesquisa, no projeto Salas, de 80 milhões para o Museu Gueu de INPA, as 2 instituições, e o Instituto Mamirauá, as 3 instituições de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui na Amazônia, a Torriato, que estuda as relações biosfera-atmosfera e emissões, com 20 milhões. E os desafios à inovação na Amazônia, e um dos temas do debate é a questão do desmatamento. O que o presidente Lula tem anunciado? Desmatamento zero deve ser alcançado até 2030. Então, essa meta ela nos faz pensar de que forma nós podemos, como instituições de inovação, financeiras, de pesquisa, fortalecer cadeias produtivas que sejam baseadas na sociobiodiversidade. Alguns já falaram aqui da importância de associar a bioeconomia da Amazônia à questão da sociodiversidade, porque são pelo menos 45% dos territórios de populações tradicionais e indígenas, né, preservam 45% da floresta amazônica, então é muito importante essa associação, e como a produção de conhecimento, a criação e gestão de novos negócios também são desafiadores, né? Capacitação e modelos de negócio com perspectiva de impacto socioambiental. Esses são alguns desafios aqui que eu trago, Marcel, para que a gente possa depois discutir. Eu fiquei muito bem impressionada com o projeto da BDE, né? Eles mostram aqui, no que a gente chama de ciência e tecnologia associada à missão. É um desafio grande em relação à bioeconomia, de reduzir custos de P&D, comunicar custos, uma missão de ecossistemas de inovação em bioeconomia para a Amazônia, né? Com um objetivo estratégico bem claro, e o exemplo de alguns projetos de apoio na gestão de negócios, programa de ciência, incentivos econômicos e a relação que isso tem com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu trago aqui para vocês um exercício que eu fiz ontem, usando o modelo de Mazzucato, de 2017, com relação ao desmatamento zero. Então, se a gente tem, por exemplo, com um desafio de ter ciência e inovação para a Amazônia livre do desmatamento, a gente pode ter como uma missão desmatamento zero das florestas amazônicas até 2030 e recuperação de 50% das áreas degradadas até 2050, por exemplo. E aí nós temos várias áreas de interesse: agropecuária, agrossilvicultura, biodiversidade, o manejo florestal, monitoramento de florestas, de uso da terra, né? E exemplos de projetos de técnicas inovadoras de recuperação, novas abordagens para a gestão de áreas protegidas, aumentar o entendimento da capacidade de regeneração da floresta. Eu, particularmente, como cientista, estudo isso aqui. Aperfeiçoar tecnologias para monitoramento de desmatamento, desenvolver técnicas de recuperação ambiental. Alguns exemplos, assim, foi só um exercício pensando na metodologia que a BDE está fazendo, pensando num desafio bem grande que todos temos aqui na Amazônia, que o Brasil tem essa responsabilidade. Opa! E aqui eu trago um exemplo da importância da gente reunir os saberes, o conhecimento científico e os novos negócios, com o caso da bergenina do Uxi. Bergenina é um elemento que é encontrado na casca e nas folhas de muitas espécies, mais de 30 espécies têm bergenina, mas desde 2000, por um estudo de iniciação científica do INPA,
e depois de várias teses de doutorado e estudos de pesquisadores do INPE e da UFAM, eles identificaram a bergenina na casca dessa espécie que todos nós, aqui no Pará, na Amazônia, consumimos como um fruto muito gostoso, sorvetes, cremes, e que as populações tradicionais têm um conhecimento já muito antigo e descrito na literatura por Pio Correia, por vários pesquisadores, sobre o uso da casca do uxi para diarreias, para colesterol, artrite, diabetes. Então, isso é muito usado nas populações tradicionais. E os estudos iniciais, vários estudos foram realizados, e um estudo bem recente fez uma revisão grande sobre todas as propriedades do uxi, do uxi em termos de bergenina. E, há algum tempo atrás, eu ouvi uma palestra do Dr. Luiz Davidovich, que hoje também é assessor do presidente Chico Panzera, e ele era o então presidente da Academia Brasileira de Ciências. E ele mostrava como o Brasil perde oportunidades de explorar sua biodiversidade e ganhar dinheiro com ela, porque ele soube que a Merck estava comercializando 1 miligrama de bergenina de uxi amarelo por R$1.000. E um dia desses entrei no site e vi que já está R$1.600. E aí os estudos do INPA e da UFAM, e também associado ao CBA, produziram, né, um extrato, conseguiram extrair a bergenina da casca do uxi e também do fruto, um extrato aquoso com muito potencial e que sai muito mais barato e que pode ser usado em fitoterápicos. E esse grupo de pesquisadores teve um problema muito grande com relação à patente, com relação ao envolvimento dos cientistas com as empresas, né? Então, o que mostra o tamanho do desafio que nós temos. Enquanto isso, uma empresa multinacional utiliza da nossa biodiversidade, e existe uma lei de 2015 que é muito importante, que protege conhecimentos tradicionais, o acesso ao patrimônio, né? A repartição de benefícios, e a União, no caso o Brasil, ele é um dos beneficiários desse benefício, né? Então, uma certa porcentagem de um determinado produto da empresa tem que ir para a União, e existe um fundo que está sendo reestruturado agora pelo Ministério do Meio Ambiente e que espero que seja muito bem utilizado, que a gente possa ir atrás dessas informações da Merck, as informações de outras grandes empresas que estão comercializando produtos da biodiversidade e não estão pagando ao país, e muito menos repartindo benefícios com quem deveria estar repartindo. Então, vejam o tamanho do desafio. E, nesse novo ciclo de associação entre os ODS, né? Eu acho que eu pulei um primeiro. Deixa eu... Aqui, da Agenda 2030 na FINEP e na BDE, né? O que estabelece, né, as diretrizes da ciência e tecnologia no país são as estratégias de ciência e tecnologia, né? Então, nós temos, pelo menos, são vários eixos de atuação, mas a atuação da FINEP está principalmente no eixo 1, no eixo 3 e no eixo 4, dessas estratégias que foram determinadas agora em maio, e no eixo 3, especificamente, a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E isso tem muita relação com as 5 missões da BDE, né, principalmente o ecossistema de inovação em bioeconomia para a Amazônia, também agronegócio engajado, infraestrutura de cidades, mas principalmente esse que é o foco aqui do que eu estou falando. Então, um desafio muito grande, e é muito importante que o presidente Panzera esteja ligado à FINEP e também à BDE, que possa estar dando conta desse desafio e reorganizar, digamos assim, reestruturar com o apoio do BID. Também já foi colocado aqui o quanto é importante que a organização esteja preparada para desenvolvimento de novos produtos, né, na logística interna, na avaliação de resultados e impactos. Isso é muito importante para políticas públicas. Recentemente, a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação das últimas 10 políticas públicas para o Estado do Pará, de mudanças climáticas, e mostra o quanto é desafiador e o quanto teve problema no andamento dessas políticas, por falta exatamente de monitoramento. Então, esses resultados, a avaliação de impactos é muito importante. E
deverá sair um primeiro relatório socioambiental, já com essa visão dessa abordagem, associando as ODS às ações da FINEP, ações dos institutos. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, Ima. Acho muito importante agradecer a sua fala, né, mas muito importante, talvez, dois ou três pontos que você trouxe. Primeiro, achei muito impressionante a baixa quantidade, o percentual de bolsas da CAPES CNPq. Realmente você percebe que, considerando o potencial que a região possui, né, a oportunidade de gerar conhecimento, de gerar inovação, vis-à-vis esse percentual muito pequeno de bolsas, alguma coisa precisa mudar para a gente poder transformar. É tão pequeno que, em algumas universidades, como a Unifesp e a UFOPA, nós fornecemos mais bolsa do que a CAPES. E aí, para uma FAP concorrer com a CAPES, é porque ela está dando muito pouco para a gente. Essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nível, acho que até governamental, né, para poder chamar a atenção e reforçar a importância da pesquisa, da inovação aqui para a região. Esse exemplo da UTI e da benzenina é um exemplo muito forte também, né, porque realmente 1 grama, R$ 1.600, aproximadamente $350, eu não sei quanto está a grama do ouro, mas é quase ouro em pó, né? Então, a gente tem aqui ouro em pó saindo da árvore na Amazônia de uma maneira sustentável, que a gente poderia estar aproveitando de uma maneira bacana, e acho que esse seu exemplo ilustra muito o potencial que, às vezes, a gente está deixando escorrer pelas mãos aqui no Brasil. Eu queria avançar aqui e chamar o Michael Hennessy, do BID, especialista em ciência, tecnologia e inovação, para ele contar um pouquinho, primeiro, qual é a visão do BID nessas temáticas aqui para a região, e também, se puder, dar uma palhinha de como vocês estão fazendo para que os recursos do BID alcancem os empresários, os pesquisadores, as empresas aqui da região. Por favor. Obrigado. Tenho uma apresentação para... Michael, você tem um desafio, viu? Porque a Ima, ela manejou a apresentação com maestria. Então, tem que mostrar que você também consegue. Não, tranquilo. Eu vou ficar aqui. Antes de nada, quero agradecer o convite pela ABDE e todo o compartilhamento de conhecimento de todos os colegas aqui hoje. Realmente tem sido um prazer estar com vocês hoje, né? Vou falar rapidamente sobre 2 tópicos. Primeiro, a mitigação de riscos em projetos que envolvem inovação, ciência e tecnologia. E segundo, funding internacional para projetos ligados à inovação e ao desenvolvimento sustentável. Bom, em relação com os riscos em projetos de ciência, tecnologia e inovação, vou entrar um pouco, vou voltar para primeiros princípios um pouco como ponto de partida, né? E quero começar por destacar uma coisa que todos já sabem aqui, mas acho que é importante para a gente se lembrar de vez em quando. O retorno social nos investimentos na inovação é altamente positivo. Para dar um exemplo recente que está na mente de várias pessoas, podemos destacar o desenvolvimento das vacinas para o Covid-19, né? Saíram de 2 décadas de investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação através de empresas como Moderna, que nos Estados Unidos, que gastou que levantou 500 milhões de dólares de funding entre 2009, quando começou a empresa, e o momento de Covid-19. 500 milhões de dólares e com renda de zero nesse momento. Então, estamos falando de 2 décadas e bilhões de dólares que se gastou na tecnologia de ARN mensageira e finalmente deu fruto em seu momento quando chegou o Covid-19.
pelas estimações do Fundo Monetário Internacional, os lockdowns, a situação de gente não podendo resumir o trabalho normal durante a pandemia, estava custando a economia global 500 bilhões de dólares por mês, aproximadamente. Essa foi a estimação deles. Ao final, acho que eles calcularam que o benefício dessas vacinas salvou 8 a 10 meses ou 12 meses de mais de lockdowns, e o benefício foi entre 5 e 7 trilhões de dólares nesses investimentos, né? Também eu vi outra metodologia do WIPO, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que eles calcularam 70 trilhões de dólares de benefício desses investimentos. Então, o retorno social é bastante alto nesses investimentos, né? Também, a inovação é grande determinante da produtividade no longo prazo. Talvez o fator mais importante na produtividade. E produtividade é grande determinante da renda per capita, que é grande indicador da qualidade de vida das pessoas. Então, tem todas essas características que dão uma grande importância para a inovação, ao final das contas. Mas, dados esses retornos, às vezes bastante altos, para retorno social falamos porque tem transbordamentos importantes muitas vezes que não é tudo apropriado pela empresa ou pelo grupo de empresas, mas pela sociedade muitas vezes tem transbordamentos positivos. Dados esses números, além disso, tem cálculos que os investimentos têm um retorno sobre investimento de aproximadamente 30% a 40%. Também tem algumas metodologias que vão mais para 50% a 70% do retorno sobre o investimento na inovação. Então, dado tudo isso, por que não temos mais investimento na inovação, né? A ideia é que existem falhas de mercado que realmente limitam os investimentos na inovação. Existem riscos. Existem os riscos que o retorno sobre o investimento pode ser muito positivo, mas para minha empresa vai ser muito positivo. Tem grandes casos de superestrelas que eles têm um grande impacto nesse promédio da taxa de retorno, né? Então, para minha empresa, se vou tomar decisão que quero inovar, não sei, ainda tem um pouco de incerteza aí, não tem risco. Além disso, tem outros riscos, outras falhas que estão impactando essa decisão. Falha de apropriabilidade, desculpa. Que, por exemplo, se eu faço todo um investimento num evento novo, que garantias que eu tenho que outra empresa não simplesmente vai copiar isso e ele vai ficar com os lucros? E eu fiz todo o investimento, desenvolveu a coisa, e ao final das contas eu não ganhei muito pelo investimento. Então, tem uma série de características que fazem esse tipo de investimento meio especiais, de certa forma, essas falhas de mercado, né? Então, essas falhas de mercado, eles podem, a existência deles pode justificar instrumentos diferentes para mitigar o risco, até instrumentos de políticas públicas, que têm sido muito importantes nas ferramentas de políticas dos países que realmente cresceram muito através da inovação, né? Vou destacar uma publicação que a gente fez no BID há uns 8 anos atrás, talvez, mas que acho que fica muito relevante nesse sentido. Essa publicação se chama Como Repensar o Desenvolvimento Produtivo, né? E tem duas coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, fazendo um bom catálogo de diferentes instrumentos, ferramentas no kit do policy makers, né, na caixa de ferramentas dos fazedores de políticas da região, e também utilizem exemplos que realmente existem dentro da região, porque, como foi falado bem em várias das falas antes, não é simplesmente tentar apropriar de instrumentos de fora, mas realmente se tem que adaptar à realidade da região, né?
Então, nesse trabalho, eles usam um marco conceitual, que eu acho que é interessante também, que, de certa forma, eles olham bens públicos como uma fonte de forma de promover a inovação e olham intervenções de mercado. Bens públicos sendo coisas que várias empresas, vários setores podem aproveitar, podem mitigar os riscos deles sem uma intervenção direta, passar dinheiro ou um crédito tributário para essa empresa, né? Também olham políticas horizontais e verticais. Horizontal só quer dizer que uma série de setores, e aqui o conceito de vertical é um setor específico, né? E citam instrumentos como apoio à pesquisa científica, direitos de propriedade intelectual, infraestrutura de pesquisa, imigração de capital humano, capacitação de mão de obra, política de concorrência, tem vários bens públicos que realmente podem fomentar a inovação, que podem tirar um pouco, mudar esse perfil de risco que se percebe, né? Também se cita outros instrumentos como subsídios a P&D, créditos tributários para P&D, medidas financeiras, garantias para investimentos em tecnologia, enfim, tem uma série de ferramentas que eles citam aqui. Também, do lado setorial, eles citam institutos tecnológicos, padronização, financiamento temático, estratégias de sinalização, políticas de dilusão de informações. Tem uma série de instrumentos que são possibilidades para realmente mitigar os riscos associados com a inovação. Então, com esse histórico, esses instrumentos que já têm alguma experiência na região, claro que não são perfeitos, e também, né, não é todo o país que tem implementado todo o instrumento, mas são bastantes aqui. Eles dão uma boa base para pensar nesse desafio que a gente tem agora, que é um desafio enorme para a parte do desenvolvimento sustentável, né? E de certa forma, com essas ferramentas, esses instrumentos, de certa forma, dá para construir instrumentos parecidos que tomam em conta o tema de inovação verde, de desenvolvimento sustentável, e acho que é uma boa base para pensar um pouco o desafio. Incluí aqui um pouco exemplos de instrumentos desse tipo que tem mais enfoque no desenvolvimento sustentável, não? Bens públicos ou bens de clube para cadeias de valor sustentáveis, incubação de empresas de desenvolvimento sustentável, incentivos fiscais para clean tech, vouchers de inovação para green tech, centros de excelência, centros interdisciplinares especializados, infraestrutura de pesquisa para desenvolvimento sustentável, financiamento de universidades e instituições públicas de pesquisa especializado nas áreas de desenvolvimento sustentável. Acho que aqui tem vários exemplos de esses tipos de instrumentos onde se aplicam em outras partes do mundo, tomando em conta que não é para replicar esses instrumentos, mas para se inspirar nesses exemplos que vêm de fora sobre instrumentos possíveis para abordar esse desafio que é enorme. E, ao final das contas, pelo tamanho do desafio, o ideal seria para tratar de implementar quantos instrumentos que é possível, não? Mas, como sabemos, os recursos são limitados, né? Bom, também queria citar rapidamente, temos uma nova publicação, Como Acelerar a Inovação Verde na América Latina e o Caribe, e por onde começar, que lançamos, acho que foi fevereiro desse ano, que aborda vários desses temas e desses instrumentos, né? Bom, então, como os recursos são limitados, também gostaria de citar um instrumento específico com potencial nessa área, que é a compra pública para a inovação, bom, vamos falar para a inovação verde, porque realmente também se fala hoje em dia de compras públicas verdes, que é um instrumento bem interessante por esse número aqui, esse 16% do PIB.
esse para a América Latina e o Caribe, esse é quanto que representa o gasto público no PIB da região, né? 16%. Esses são recursos que se utiliza para fazer aquisições do governo. E realmente, com o desafio tão grande, né, na transição energética ao desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 agora pode ser um momento bastante interessante para tratar mais de alavancar esses recursos. Aqui no Brasil não é 16%, eu acho que é ao redor de 10% a 11%, né? Mas é bastante recursos que se poderia tratar de alavancar para financiar a inovação, para financiar a transição verde. E dentro do Brasil, a gente tem, como BID, tem trabalhado essa questão em conjunto com o governo federal. Temos algumas publicações sobre o assunto e até apoiamos com desenvolvimento dessa plataforma de compras públicas para inovação, apoiamos com um roadmap, uma jornada para empresas que querem participar na compra pública de inovação, e apoiamos no diálogo sobre o marco legal de startups, que foi aprovado em 2021, que realmente permite o uso dessa ferramenta da compra pública de inovação, ou compra pública verde, e que oferece uma grande oportunidade, né? Bom, sei que o tempo está acabando aqui. Vou entrar rapidamente no segundo ponto aqui. Funding internacional para projetos ligados à inovação e ao desenvolvimento sustentável. Acho que meus colegas do BID, Bárbara e o Eduardo, já falaram um pouco sobre os instrumentos que temos disponíveis do BID. Acho que tem outros bancos multilaterais, organizações que têm instrumentos parecidos. Também temos empréstimos, garantias. Até o Eduardo falou desse Debt for Nature Swap que tem feito nos últimos meses, realmente com Equador, com o ano passado com Bahamas. Então, isso é uma linha de instrumentos que temos. Temos instrumentos de assistência técnica, que são recursos não reembolsáveis. E temos também, sempre, eu mostrei alguns, mas temos produtos de conhecimento para fomentar base de dados sobre vários temas na região e o conhecimento, que, ao final das contas, é grande, é de muita importância no desenvolvimento da região, né? Acho que meus colegas já falaram sobre isso, mas cada vez mais temos recursos disponíveis para recursos não reembolsáveis que se está levantando ao nível internacional, como o Fundo de Bioeconomia de Amazônia, que tem $600 milhões não reembolsáveis para apoiar o desafio na região aqui. Tem algumas doações bilaterais, como a Suíça, acho que eles deram 10 milhões para a questão de desenvolvimento na Amazônia ao final do ano passado. E isso é novidade. Nosso novo presidente aqui, brasileiro, o Ilan, ele estava falando na semana passada que acha que o BID pode se converter em uma guarda-chuvas para projetos na Amazônia, incluindo os 9 países que compartilham a Amazônia. Bom, acho que, como podem ver do que ele está falando aqui, está sonhando sobre algo que poderia ser muito grande e mostra a prioridade que a região e o desenvolvimento dessa região tem para a nossa instituição agora e para o futuro, né? Também queria terminar um pouco com esse último sobre blended finance, que já foram falados vários exemplos de blended finance, até muito bom exemplo do Conexus, que adorei durante a apresentação. Outros exemplos também de blended finance, com esses recursos concessionais não reembolsáveis, disponíveis agora, com países dando doação para esse tipo de recurso. Um modelo como esse de blended finance está sendo cada vez mais uma possibilidade para apoiar o tema de inovação e desenvolvimento sustentável. E também, rapidamente, só queria citar que
é diferente do modelo do Conexus, mas esse é um modelo de Blended Finance para inovação que estamos desenvolvendo em conjunto com a FINEP, com o BNDES, com a ABDE, que a gente participa no grupo de trabalho de inovação deles, e esperamos poder lançar esse modelo também de Blended em um piloto durante os próximos meses com essas instituições parceiras. Muito obrigado. Obrigado, Michael. Acho que da sua fala, eu anotei muito a importância do retorno social e para a produtividade da inovação. Isso é uma coisa que é uma contribuição para a sociedade como um todo. Acho que você apresentou para a gente um belo leque de oportunidades e de instrumentos de apoio à inovação que estão acontecendo no mundo e que também podem ser desenvolvidos aqui no Brasil, particularmente na Amazônia, e chama a atenção, né, a quantidade de recurso que está sendo mobilizado para cá. Alguém mais cedo falou, usou a expressão que cada vez que o Lula viaja, o presidente Lula viaja, ele traz um cheque para a Amazônia. Então, de fato, tem muito recurso sendo mobilizado para cá, e a gente tem um desafio, então, de fazer com que esse recurso flua para quem realmente precisa, para quem pode contribuir, para fazer com que a renda seja gerada e produzida e gerada aqui e fique aqui. E aí eu queria chamar a Valéria, parceira de longa data já, para contar um pouquinho de como o Sebrae está trabalhando com as micro e pequenas empresas aqui da região, que tipo de apoio tem tido e que resultados vocês já encontraram. Valéria? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da BDE para estar aqui em nome do Sebrae, poder falar um pouquinho aí das ações que o Sebrae está desenvolvendo aqui na região da Amazônia, falar um pouco sobre inovação, sustentabilidade, desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável por meio do empreendedorismo. Tudo começou mais ou menos um pouco antes da pandemia, em 2020, o Sebrae decidiu que queria trabalhar a temática da bioeconomia de maneira muito mais estruturada do que vinha fazendo até então. Antes a gente tinha projetos de bioeconomia que vinham sendo apoiados de maneira descentralizada, né, nos estados, nos Sebraes estaduais. A gente decidiu, no Sebrae Nacional, ter uma estratégia nacional para o desenvolvimento da bioeconomia que também trouxesse inovação e sustentabilidade. E a gente decidiu trabalhar por biomas. No Brasil, nós temos 6 biomas, como vocês sabem, e a gente decidiu, então, trabalhar, desenvolvemos uma metodologia dentro da estratégia de Nova Bioma Sebrae. E o primeiro bioma, por conta, obviamente, da importância que tem no mundo, né, que a gente, no qual a gente aplicou a metodologia, foi a Amazônia. Quando a gente fala, então, de Amazônia, tem sempre números muito gigantescos, né? E é normal que isso aconteça, porque a Amazônia aí detém, alguns estudos dizem aí que ela detém 20% da biodiversidade do mundo. Então, tem alguns dados que indicam que a Amazônia tem um potencial de gerar mais de 7 trilhões de dólares em negócios com o uso sustentável, o uso racional da biodiversidade, ou seja, sem ter que esgotar os recursos, sem ter que desmatar, sem ter que realmente chegar no esgotamento desses recursos. Mas a grande pergunta é, como que a gente pode converter esse potencial todo que a Amazônia tem em negócios? Como que a gente pode trabalhar isso, gerar não a sobrevivência das pessoas que estão na Amazônia, é muito mais que isso, mas fazer com que as pessoas possam, de fato, viver e viver bem, trazer o sustento da sua família, viver com qualidade, utilizando esses recursos de maneira sustentável. Porque a gente acredita que, a partir do momento em que a gente gere negócios sustentáveis, as próprias pessoas, os próprios empresários que estão se beneficiando desses recursos, eles vão trabalhar para que esses recursos não acabem. Então, no fim das contas, a gente acaba também, a partir do momento que a gente mostra que tem esse caminho possível, a gente acaba também gerando uma mudança de cultura, né? Que não é a cultura do desmatamento para poder botar um negócio ali, é a cultura de poder aproveitar o que a Amazônia tem, mas de maneira a trazer a conservação, a renovação desses recursos.
Então, antes de responder a pergunta, como que a gente pode explorar esse potencial da Amazônia, o SEBRAE, né, para poder entender um pouco da região, a gente fez uma pesquisa em 2021, tá? A gente fez praticamente um censo, um mapeamento muito completo, identificando quantas empresas dos 9 estados da Amazônia Legal, quantas empresas, pequenos negócios existem ou existiam, né, em 2021, da bioeconomia. A gente identificou 5.380 empresas ativas da bioeconomia nos 9 estados da Amazônia Legal e a gente entrevistou 303 empresas para a gente poder identificar como é que era o modelo de negócio, se elas estavam inseridas no mundo digital, quais eram os desafios que elas enfrentavam, enfim. Então, 30% dessas empresas aí no setor de alimentos, 13% ecoturismo, 11% ecodesign e aí por diante. E aí, quais foram os principais desafios que foram descobertos, né, que a gente descobriu na pesquisa, e que são alguns desafios que podem variar aí de acordo com as próprias questões aqui da Amazônia, que são questões diferentes do tecido empresarial do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, por exemplo. Né? Então, o primeiro problema identificado na pesquisa foi um problema de produção. Né? As empresas da bioeconomia têm um problema de produção, problemas de safra, então tem um problema no processo produtivo. O segundo maior problema foi a questão ao acesso financeiro, né? Acesso a crédito, microcrédito. E aí é normal, quando a gente fala de empresas da bioeconomia, a gente está falando também de biotecnologia, de empresas da biotecnologia que exigem, que tem um tempo de maturação maior, um tempo de ciência, de pesquisa maior, até poder lançar o produto ao mercado. E, obviamente, aí, quando a gente vai para o sistema financeiro, essas empresas elas têm muito pouco acesso, né? Elas não conseguem cumprir todas as regras. Então, a gente precisa, aí, talvez, trabalhar algumas regras um pouco mais flexíveis para poder inserir essas empresas no acesso ao crédito. E o terceiro maior problema foi logística. Né? Aí eu não preciso falar, vocês aqui conhecem melhor do que eu, né, as grandes distâncias que existem. Logística foi o terceiro maior problema identificado. Bom, então, como eu falei, dentro da estratégia do Inova Bioma SEBRAE, a gente lançou o Inova Amazônia. Desculpa, estou na sua frente. A gente lançou o Inova Amazônia no ano passado, fizemos uma primeira rodada em 8 dos 9 estados da Amazônia Legal. Mato Grosso não entrou, deve entrar este ano. E o que é o Inova Amazônia, então? O Inova Amazônia ele se pauta em três pilares. É um programa de aceleração para desenvolver ideias e negócios inovadores. Então, o primeiro pilar é inovação, negócios inovadores da bioeconomia, o segundo pilar é bioeconomia, e negócios inovadores da bioeconomia que utilizem de maneira sustentável os recursos da biodiversidade. Então, sustentabilidade é o terceiro pilar. Então, dentro do programa de aceleração, a gente tem capacitações, mentorias, muitos eventos de conexão com essas startups e com potenciais investidores e potenciais parceiros de negócio. A gente fez, ao longo do ano passado, na primeira rodada do Inova Amazônia, a gente fez algumas parcerias estaduais também para uso de laboratórios, porque algumas das startups precisavam de laboratórios para desenvolver os seus produtos, espaços de coworking, e o SEBRAE também disponibilizou, no ano passado, R$78 mil em bolsa. Bolsa não é subvenção econômica, bolsa mesmo, bolsa sócio empreendedor, que é uma bolsa de estímulo à inovação para estimular os próprios empresários a ficarem dedicados ao programa. Bom, aqui alguns números do programa. A gente teve, na primeira edição, mais de 800 inscritos. 400 ideias foram pré-aceleradas. Dessas 400 ideias pré-aceleradas, nós tivemos 229 empresas aceleradas, com mais de R$2,6 milhões investidos em aceleração, mais de 400 bolsistas, com 16 milhões de reais investido em bolsa para os sócios e empreendedores desses empreendimentos.
Aqui alguns aspectos sociais também da primeira edição, e aqui vocês percebem a capacidade de trazer também questões socioambientais importantes, né? 97% se declararam como integrantes da população negra ou parda, 2,3% dos sócios dessas empresas aceleradas tinham sócios indígenas, 76% de mulheres na liderança dessas empresas, 95% das empresas se declararam como empresas de impacto socioambiental e 73% das empresas obtendo insumos diretamente das comunidades locais, das comunidades ribeirinhas. E aí a gente vê a importância de um programa como esse, que consegue levar o fluxo de capital também a essas comunidades que muitas vezes ficam esquecidas, ficam apartadas do desenvolvimento. Os principais resultados, então, nós tivemos, das 229 empresas aceleradas, nós tivemos 17% depositaram patentes, 22%, esse número já aumentou, está um pouco defasado, tá? 22% receberam investimento já, 31% iniciaram um processo de aceleração. No ano passado, nós levamos algumas startups para 2 missões internacionais, uma missão em Portugal, elas participaram do Web Summit em novembro, e a segunda missão nós fizemos em dezembro para a Alemanha, por meio de um acordo de cooperação técnica e financeira que a gente tem com o PNUD e com a BDI. Nós levamos 20 startups para lá, foi muito legal, a gente visitou muitos centros de tecnologia, incubadoras, fizemos rodadas de apresentação dessas startups para potenciais investidores, potenciais parceiros de negócio, e algumas dessas startups já estão em processo, inclusive, de exportação para a Alemanha. Então, vejam que foi muito rápido, porque a gente fez essa missão em dezembro, estamos em junho, e algumas delas já estão com um processo muito avançado para exportar para a Alemanha. 56% dessas empresas ampliaram suas equipes, 62% aumentaram seu faturamento somente nos 6 meses de programa, e 90% delas desenvolveram novos produtos, novas soluções. O Inova Amazônia, ele é muito mais do que um programa de desenvolvimento de startups, muito mais do que um programa de aceleração. Ele é um programa de desenvolvimento do território, um programa de desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema da bioeconomia, porque ele consegue conectar startups, aceleradoras, universidades, bancos de desenvolvimento, governos estaduais e investidores. Aqui algumas ações complementares, agora que a gente tem a Inova Amazônia. Nós lançamos, no ano passado, o Polo Sebrae de Bioeconomia, similar a uma iniciativa que foi... Hoje de manhã eu vi que tem uma iniciativa similar que está sendo lançada, mas a gente lançou no ano passado o Polo Sebrae de Bioeconomia em Santarém, aqui no Pará, e ele se propõe a ser um polo, um centro de transferência tecnológica, de disseminação do conhecimento ancestral, e a ideia é que ele seja habitado por laboratórios, startups, aceleradoras, grandes empresas, quintais agroflorestais e outros que tenham interesse em fazer parte ali do ecossistema do polo. O que a gente tem previsto, então, para 2023 em relação ao Inova Amazônia? Tá? A partir do ano que vem, a gente deve lançar o Inova Biomas para um outro bioma, né? Possivelmente seja o Cerrado. Então, a partir do ano que vem, a gente deve lançar o Inova Cerrado. Esse ano, a gente ainda vai implementar uma segunda edição do Inova Amazônia. A proposta é que a gente lance agora, em julho, um edital de seleção de ideias para a gente começar o processo de ideação, que tem duração de 4 meses. É um processo de pré-aceleração. E a gente vai selecionar 30 ideias por estado. Tá? Então, temos aí os 9 estados esse ano. A gente deve selecionar essas 30 ideias que participarão das capacitações, das mentorias, dos eventos de conexão. E, ao final desse processo aí de 4 meses, a gente vai fazer uma seleção e selecionar os projetos que se desenvolveram, os melhores projetos, os projetos que mais se desenvolveram nesse período, até para estimular eles a permanecerem no programa. Em torno de setembro, outubro, a gente ainda não tem a data, mas a previsão é que entre setembro e outubro a gente lance o segundo edital, dessa vez edital de tração, que é para empresas já formalizadas que estão aqui na Amazônia.
tá? Empresas que estão em operação, que é um edital de tração e é um edital que tem, onde a gente vai trabalhar capacitações também, mentorias, eventos de conexão, missões, durante 6 meses. A proposta é que a gente selecione 20 empresas, então, por estado, totalizando aí, se a gente considerar a ideação e tração, totalizando um impacto aí de 450 projetos apoiados. Na fase de tração também a gente tem a bolsa de estímulo à inovação, tá? Dessa vez a gente vai disponibilizar uma bolsa por empresa, tá? Uma para um sócio. E outras ações aqui complementares, então, que a gente tem relativas à Amazônia, que o SEBRAE está desenvolvendo. A gente tem, como eu já falei, essa parceria com o PNUD, com a BDI, né? É um acordo muito bacana que a gente está desenvolvendo. A gente está, dentro desse acordo, a gente quer desenvolver uma metodologia para a implementação do selo Amazônia, para poder chancelar para o mundo, né? Que a empresa que for detentora daquele selo, produto ou serviço, ela causa realmente um impacto positivo no meio ambiente, ela tem práticas justas, práticas éticas, práticas corretas de trabalho, tem equidade de gênero. Então, a ideia é que a gente tenha esse selo de impacto, e a gente, inclusive, já foi procurado pelo MDIC, a gente está sendo sondado aí pelo MDIC, pelo MMA, porque eles também estão querendo desenvolver um selo Amazônia, e para a gente não fazer esforços duplicados, né, a gente está querendo juntar esforços, aí a gente deve trazer eles para conversar também com a gente. Dentro desse acordo também de cooperação, a BDI tem um produto que se chama Jornada Digital, que é para ajudar as empresas na inserção digital, e isso é muito importante. Naquele mapeamento que eu falei que a gente fez em 2021, a gente detectou que 23%, apenas 23% das empresas da bioeconomia tinham algum tipo de inserção digital, então tem um potencial muito grande aí também para a gente trabalhar com elas. Uma outra parceria que o SEBRAE que firmou este ano é com o Instituto Amazônia Mais 21, onde a proposta é a gente desenvolver, capacitar os empresários para estarem aptos a receberem investimento, estarem prontos a receber investimento. E também, dentro deste acordo de cooperação técnica e financeira, a ideia é estruturar um consórcio de investidores que estejam interessados exclusivamente em investir em empresas da bioeconomia. Então, essa é uma ação muito legal também, que a gente está desenvolvendo. E a gente lançou agora, no mês passado, no canal do SEBRAE, no YouTube, vocês podem procurar, uma série do Inova Amazônia, onde a gente mostra aí diversos dos nossos cases. A gente tem, são cases muito variados. A gente tem, no Inova Amazônia, a gente tem desde empresas, startups super tecnológicas que estão desenvolvendo uma medicação com base... Se descobriu, por exemplo, no Acre, que tem uma planta, uma árvore que era utilizada para fazer cerca de gado. Um pesquisador conseguiu extrair dessa árvore uma substância que é a ibogaína. Ele sintetizou a ibogaína, que é uma substância utilizada no combate ao vício de drogas. Então, assim, é uma substância que também o grama dela custa caríssimo, acho, em torno de $2.000, era alguma coisa assim. Então, um cientista conseguiu. Então, a gente tem esse tipo de projeto no Inova Amazônia, e a gente tem os projetos um pouco mais tradicionais, mas que a gente busca trazer essa pegada mais de inovação também em cosméticos, alimentos. A gente tem algumas startups também do setor agrícola. Então, tem uma variedade muito grande, são 17 setores da bioeconomia que a gente abrange. E aí a pergunta, puxando um pouco do que o Cristiano falou ali no início, a pergunta que eu faço, assim, que eu queria que a gente trouxesse para reflexão, é assim, tem iniciativas, eu não estou dizendo que a iniciativa do SEBRAE é a melhor de todas, né, mas é uma iniciativa muito bacana, que a gente consegue ver a transformação que a gente gera, que a gente está gerando ali, né, no território, né? E assim como essa iniciativa do SEBRAE, tem outras iniciativas também acontecendo na Amazônia. O que está faltando para a gente sentar e conversar com as entidades, né, com os do sistema financeiro aí, para poder chegar na ponta mesmo, para quem precisa chegar ao recurso, né? Às vezes eles precisam para comprar um maquinário, né, para estruturar melhor o seu processo produtivo. Então,
por exemplo, a gente tem essas empresas do Nova Amazônia que já passaram por todo um crivo, né? Já passaram, tem aí um processo de seleção duplicado, foram selecionadas 1, 2 vezes, foram premiadas, participaram de missões internacionais. Quer dizer, são empresas que são startups que estão prontas para receber, para acessar um crédito, né? Por que isso não está acontecendo? Então, essa é uma provocação que eu faço, porque a gente precisa complementar. A gente sabe, né, como a gente viu ali, a parte de finanças é um desafio muito grande para as empresas da bioeconomia aqui na Amazônia, e a gente precisa, de fato, juntar os esforços, porque não é só capacitação, não é só mentoria. A empresa também precisa de recursos financeiros para se desenvolver. E quando a gente fala de bioeconomia, de biotecnologia, esse período de desenvolvimento ele é um pouco maior. Então, a gente precisa realmente de critérios talvez um pouco mais flexíveis. E aí eu me despeço, deixo aqui meu contato, me despeço aqui de vocês, fico à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas. Se quiserem também me contatar por e-mail, fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Valéria. Eu acho que a sua apresentação trouxe vários elementos importantes. Primeiro, a importância da escala, né? Não adianta a gente querer trabalhar nesta região em uma escala pequena. A gente precisa de escala grande, precisa de grandes números, precisa poder gerar muito resultado, porque aqui tem muito potencial. Acho que o segundo comentário é sobre a vontade do Sebrae de investir, de apoiar, colocando bolsa. Você falou 16 milhões, certo? 16 milhões de reais em bolsas, né, para apoiar essas pessoas que têm ideias para poder desenvolver seus produtos, seus projetos e transformar eles em realidade. E a terceira, como você bem falou, Valéria, essa provocação que eu acho que é muito válida, que é essas empresas já passaram por filtro. 1 filtro, 2 filtros, 3 filtros. Como é que, voltando para a questão de inovação e trazendo para o setor de fomento, como é que o setor de fomento pode aproveitar que um terceiro já fez um filtro e enxergar isso como uma oportunidade de redução de risco? O que precisa, né? Eventualmente, talvez, o setor de fomento fale, olha, eu precisava de mais isso. Poxa, se precisa de mais isso, fala com o Sebrae, porque, quem sabe, o Sebrae já não inclui o mais isso no seu novo processo e já deixa essas empresas mais redondas para poderem acessar o crédito numa condição mais bacana, por exemplo. Então, fica aqui uma sugestão. Eu queria terminar com se eu puder, a gente fala, né, pelo menos na Semana, acho que também lá, fala qual é o takeaway do meeting, da reunião, né, o que você leva para casa. Então, de tudo, eu queria dar uma informação e uma reflexão para a gente levar, que eu acho que sistematiza muito do que a gente falou. E eu queria pegar esse exemplo da IMA, da Bergenina. IMA, eu olhei aqui o preço do ouro, né, enquanto a gente estava conversando. Então, pessoal, é o seguinte, 1 grama de ouro, $60. 1 grama de Bergenina, $300. 5 vezes mais do que o ouro, né? A bioeconomia e uma atividade que não traz, enfim, que traz reflexos negativos aqui para a região. Qual delas a gente quer apoiar e apostar como país para o desenvolvimento do futuro? É isso. Obrigado.